onde manifesta Deus a sua pessoa para nós. E essa manifestação de Deus é uma manifestação. Por que Deus se manifesta para nós? Qual o motivo? Por força. Força, isso. Se estiver errado, não se preocupa não. Pode comungar depois, não tem problema não, tá? Por amor. Deus faz isso por amor. O que Deus ganha quando Ele se revela ao homem? Nada, não ganha nada, né? Ele só mostra para o homem, né, o seu rosto, a sua face, né, o seu querer, como Ele é. Ele não ganha nada. O que Deus ganha quando Ele perdoa? Nada. Deus não ganha nada, né? O que Deus ganha quando manda seu Filho ao mundo para nos redimir? Nada, né? Não ganha nada, né? Quem ganha? Quem ganha? Isso, nós é que ganhamos, né? Se você é bom, se você é ruim, se você é um assassino, se você é um santo, quem ganha com isso? Exatamente, você, né? Deus não ganha nada com isso. Deus não altera nada. Deus vai continuar sendo Deus, você sendo o que você é. Bom, ruim, mau, ganancioso, santo, misericordioso, ou seja lá o que for. Toda a revelação de Deus é por amor e é para o nosso bem. E Deus fala para o nosso bem. Quando Deus dá os seus mandamentos, é para o nosso bem. Deus não ganha nada com isso, né? A gente acha que Deus está fazendo alguma grandiosidade, não sei o que, nós estamos fazendo uma coisa grandiosa. Ah, eu sou tão bom, padre. Tem horror disso, né? Ah, padre, sou tão bom, padre, sou um bom pai de família, uma boa mãe. Fez mais que obrigação. É sua obrigação ser um bom pai de família. Milagre ser um bom pai de família, ser um bom trabalhador, não roubar o outro, não passar o outro para trás, não enganar, não mentir, ser um pai, ser uma mãe que nunca traiu o marido, ser um marido que nunca traiu a esposa e que nunca... É normal, né? Só que a gente investe a coisa. Como é tão difícil, né? A gente acha que é uma miragem, um milagre que fez, né? É igual quando a gente vai procurar um empregado, né? Ah, tem que ser empregada doméstica, tem que ser honesta, não sei o que lá e tal, né? Primeiro tem que ser honesta, né? A primeira coisa que a gente pede é para não roubar a casa, para não sei o que lá. Isso aí devia ser, né, o mínimo, né? Porque não roubar é o mínimo que a pessoa pode ter do respeito ter com as coisas dos outros, né? Mas a gente já parte do princípio que todo mundo rouba, né? Então já quer uma que seja bem indicada, né? E tudo mais, já teve experiência de outras casas e por aí afora, né? A gente nivela as coisas da maneira errada, né? A gente começa por maneira inversa. E em Deus a gente faz quase a mesma coisa, né? Muitas vezes faz isso. Ora, meus irmãos, Deus se revela a nós por amor. E esse amor de Deus se manifesta desde Abraão até os dias presentes. A manifestação de Deus, a Santíssima Trindade, nada mais é do que uma grande manifestação de Deus. Deus se revela a Abraão, a Moisés, né? E a gente às vezes compreende as coisas de maneira errada. Eu vejo muitas vezes pessoas falar assim: ah, no Antigo Testamento Deus é mais severo, né? É mais duro, não sei o que lá e tal. Não é bem assim que as coisas são. Deus muda? Muda ou não? Não, Deus é imutável. Então não tem essa de Deus no Antigo Testamento ser mais rigoroso, mais severo. Nós estamos aí na leitura de hoje. Pega a leitura aí do folhetinho da missa. Na primeira leitura, onde Moisés fala no versículo 9. Vamos ler o versículo 9? Todos juntos? E prostrado por terra disse: Senhor, se é verdade que gozo de teu favor, peço-te caminha conosco. Embora este seja um povo de cabeça dura, perdoa nossas culpas e nossos pecados e acolhe-nos como propriedade tua. Esse versículo não tem nenhuma diferença do que Jesus vai fazer. Não tem nada. Jesus perdoa os pecados das pessoas, veio perdoar os pecados. O povo judeu é um povo de cabeça dura. Nós também às vezes somos, né? Mas o povo também é de cabeça dura, difícil, tanto que botaram Jesus na cruz, condenaram Jesus, não aceitaram Jesus, né? Não tem dificuldade nenhuma. O que Moisés fala ali, Jesus está vivendo no tempo dele há quase 2000 anos depois, né? Por quê? Porque o povo continua o mesmo e Deus também continua o mesmo, né? Deus continua a mesma coisa, né? O Deus que perdoou aqui e acolheu o povo como propriedade dele no tempo de Moisés é o mesmo Deus que se revela, mostra Jesus e
se revela no tempo de Jesus, né? E a mesma misericórdia que Deus concede a Moisés, concede através de Jesus, da mesma forma. Só que Jesus é de uma forma presente, né? É o próprio Deus que assume nossa humanidade. E a Santíssima Trindade vem assim ao longo de toda a caminhada. Claro que ao longo da história, Deus vai se revelando aos pouquinhos. E é essa revelação que a gente chama das pessoas da Trindade. Qual é a diferença? O que torna as pessoas da Santíssima Trindade diferentes uma das outras? É a fé, não. Se estiver errado, não tem problema não, tá? Eu estou acostumado. A fé não é. O que torna as pessoas, o que faz com que as pessoas da Santíssima Trindade sejam diferentes? Qual a diferença de uma para outra? A diferença é... Só tem uma diferença. Hã? Tem uma. Só uma. É a missão. Cada uma tem uma missão diferente, né? Cada pessoa da Trindade tem uma missão diferente. O Pai é aquele que revela-se primeiro, é aquele que cria todas as coisas, né? É aquele que chama os profetas do Antigo Testamento, conduz o povo hebreu para a terra prometida, esse povo hebreu vira o povo judeu, vira o povo de Israel e tal. Jesus é aquele que se encarna, assume a nossa natureza humana, é a única pessoa da Trindade que faz isso, né? Assume a nossa condição humana, nossa carne, nossa fraqueza e redime o homem pela sua cruz e pela sua misericórdia. E o Espírito Santo é aquele que dá vida a todas as coisas que o Pai falou que Jesus fez. É o Espírito Santo que recorda, que santifica, que cura, que faz os apóstolos relembrarem as palavras de Jesus para escrever. É o Espírito Santo que inspira. Sem o Espírito Santo a gente não tinha a Bíblia, né? O Espírito Santo é que inspira as pessoas a fazerem determinadas coisas, a abrir o seu coração, a se converter, a se deixarem tocar pela palavra de Jesus, pela fé, pela esperança. É o Espírito Santo que põe em nós tudo aquilo que Jesus veio fazer no nosso meio. E é muito interessante isso na Bíblia, porque no tempo que Jesus estava aqui na terra, os apóstolos são covardes, medrosos e completamente sem fé, né? Quando vem o Espírito Santo em Pentecostes, eles mudam completamente. Começa a ler lá no Atos dos Apóstolos, está lá Pedro fazendo discurso, né? Pregando, depois os apóstolos são condenados, são chicoteados, são presos, são machucados, e eles continuam na fé em Cristo. Não são mais aqueles apóstolos medrosos no tempo de Jesus. Por quê? Porque é o Espírito Santo que dá força a eles para poder serem revigorados pela palavra que Jesus já trouxe. Mas a palavra que Jesus, sem o Espírito Santo, é palavra morta. É o Espírito Santo que dá força a essa palavra. Então a Trindade, a diferença delas é só a diferença da missão. Mas na Santíssima Trindade tem um único Deus, só um Deus, que se manifesta em três pessoas, distintas pela missão. Essa é o mistério da Santíssima Trindade. Não é um Deus de três cabeças, é um Deus único, que se manifesta em três pessoas diferentes. O Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito Santo não é nenhum dos três, nenhum dos dois, porém, apenas um único Deus. O Espírito Santo é menor que o Pai em divindade? Não. Nem Jesus, nem o Espírito Santo e nem coisa nenhuma. E a única pessoa da Santíssima Trindade que tem duas naturezas é Jesus. Muito bem, estão afiados, né? Jesus, que tem a natureza humana e a natureza divina, né? É a única pessoa. Jesus já existia antes de se encarnar no seio de Maria? Já? Tem certeza? Muito bem, ninguém passa a perna fácil aqui não, né? Tá certo. Jesus já existia porque ele é Deus. E Deus não tem princípio e não tem fim, né? Então, Deus já existia, portanto ele só assumiu a nossa condição humana, menos o pecado. O resto, Jesus assumiu tudo. Jesus chora, Jesus se entristece, sente dor, sente fome, sente sede, né? Jesus dá umas broncas nos apóstolos, briga com todo mundo e tal, mas Jesus não tem o pecado, não tem a experiência do pecado por ele ser Deus, mas pode passar por toda a situação humana. Como Deus, ele jamais poderia fazer isso, mas assume a nossa natureza humana. E Jesus, por ser a segunda pessoa da Trindade,
A teologia fala até que se o homem não tivesse pecado, ele viria da mesma forma, só que de uma maneira diferente, não mais para perdoar os pecados, né? Mas sim para poder fazer com que o homem seja elevado a uma dignidade maior. Essa elevação já foi feita, porém, junto com a remissão dos pecados. Porém, o pecado continua presente, né, na nossa vida. Mas nós temos acesso à graça de Deus. Todas as vezes que pecamos, a gente vai, se redime, se confessa e retorna novamente à graça de Deus. E assim a gente vai caminhando nessa renovação. Sempre é um empecilho. O pecado é sempre uma pedra de tropeço. Mas essa pedra de tropeço é perdoada todas as vezes que nós nos arrependemos. E a única coisa que a gente pode fazer é se arrepender. Não existe mais nada que o homem possa fazer para poder ser remido dos seus pecados no seu arrependimento. E o arrependimento é unicamente seu. Ninguém pode se arrepender por você. E Deus só perdoa se você realmente estiver arrependido. Se não houver esse arrependimento, não há perdão de Deus e não há reconciliação. O perdão de Deus se manifesta na nossa liberdade, né? E por amor que nós temos a Ele. E a Santíssima Trindade, outra coisa além disso, né? Ela vai se manifestando e ela se manifesta ao homem de diversas maneiras. E ela não para de se manifestar. Deus continua se manifestando na nossa vida. Deus, quando faz as coisas, não é uma discórdia, não tem, a gente pensa mais ou menos isso, né? Ah, eu vou falar com Jesus, porque Jesus, ele é mais docinho, né? Ele, né, ajeita as coisas lá em cima, né? Vou falar para Santo Antônio, que Santo Antônio tem conchavo lá em cima e tal, não sei o quê. Se tem conchavo, eu não sei, né? Mas que quem realiza todas as coisas que nós pedimos é Deus. Quem realiza todas as coisas é Deus. Você pode ter devoção à chaga direita do coração esquerdo de Jesus, da mão direita do coração esquerdo, do pé torto da unha encravada de Jesus, o que você quiser. Mas quem vai realizar é Deus. Deus realiza o milagre, a graça, o que você pede, né? Você pode pedir a Santo Antônio, São José, Nossa Senhora da Cabeça, Nossa Senhora não sei das quantas. Quem vai realizar é sempre Deus. Se alguém tem um privilégio lá em cima, não sei se tem. Mas se tiver, se descobrir esse privilégio, meu filho, vai atrás, meu filho, e corre bastante, pede bastante ao privilegiado lá em cima. Porque Deus é que realiza, né? E não tem discórdia na Trindade, né? E é isso que é muito importante, né? Porque a gente acha muitas vezes que Jesus é melhorzinho que Deus Pai. Que Deus Pai é muito rigoroso, né? Muito duro e tal. Não tem essa, né? Ah, o Espírito Santo então é lá, né? A tranquilidade, né? E tal. Meio desconhecido, mas é muito bom, né? Faz tudo. Deus é que realiza todas as coisas. Quer você peça ao Pai, quer que peça a Jesus, o coração dele, ao Imaculado Coração de Jesus, de Maria. É sempre Deus que realiza as coisas, né? É a bondade de Deus que se manifesta em nossa vida. É a grandeza de Deus que se manifesta em toda a nossa vida. E Deus só faz as coisas acontecerem na nossa vida por amor. Para o nosso bem, o melhor para nós, né? Não tem discórdia na Trindade. Quando Jesus está aqui na Terra, a gente vê muito isso, né? Jesus está o tempo todo se dirigindo ao Pai, né? Por quê? Porque é uma unidade. É o Pai que envia Jesus, né? E quando Jesus volta para a casa do Pai, né? O amado volta para o seio do verdadeiro amor primeiro, ele derrama o Espírito Santo, que é o amor do Pai com o Filho na humanidade, né? Então, isso é uma unidade, né? As três pessoas agem sempre juntas. Embora cada uma tenha uma missão específica, mas as três colaboram na missão das outras duas. Não há discórdia de missão. Não há um puxa para cá, outro puxa para lá. Não existe isso, né? A Trindade trabalha junta, porque a Trindade é o único Deus que se manifesta sempre ao homem. Assim seja.